Olá pessoal, eu sou Elaine do Alamonte Atelier. Vim aqui me apresentar para vocês, explicar um pouquinho da intenção aqui do meu canal. Criei esse canal com a intenção de fazer um arquivo digital de toda a peça que eu produzi aqui no meu ateliê. Porque agora no começo do ano eu recebi o pedido de uma cliente para produzir uma peça que ela viu na minha página que eu já tinha feito há algum tempo atrás. E aí eu tive que voltar lá nas minhas anotações, procurar medidas, procurar passo a passo, porque já tinha algum tempo que eu não produzia, e eu tive uma certa dificuldade em relembrar a produção dessa peça. Daí veio a ideia de fazer um passo a passo de toda a peça que eu produzo e deixar registrado aqui. Então eu decidi fazer aulas, videoaulas de todas as peças que eu produzo e deixar disponível aqui. Porque assim como vai me ajudar quando eu tiver dúvidas, acredito que possa ajudar a você que está pesquisando aqui no YouTube também, tem intenção de produzir alguma peça ou está aprendendo a costurar e quer pegar o passo a passo de uma peça simples. Eu vou deixar todas as peças que eu faço aqui no meu ateliê disponível, desde a peça mais simples à peça mais complexa. Eu vou fazendo videoaulas sempre que eu for produzindo alguma peça e vou disponibilizando aqui para quem tiver interesse em aprender junto comigo, ok? A primeira peça que eu vou deixar disponível aqui é o passo a passo de um estojo escolar. Tá começando o ano, né? Voltando às aulas. E aí quem tá se arriscando aí na costura quer fazer uma coisa simples, às vezes quer fazer uma pecinha mais exclusiva para o filho, para a filha. Então eu vou deixar o passo a passo de um estojo escolar, que é bem simples, bem rapidinho de fazer. São pouquinhos materiais. Aqui eu tenho um pedaço de 30 por 30 de manta R2. Já colei essa manta num pedaço também de 30 por 30 de tricoline. A manta tá um pouquinho maior, porque eu gosto de deixar uma margem de segurança. Para o forro eu vou precisar de 2 pedacinhos de tricoline. Eu tô usando tricoline de 30 por 16. 2 pedacinhos. Um zíper de 35 centímetros. Esse zíper eu compro a metro. E aí eu vou cortando a medida que eu preciso para cada peça que eu vou produzir. Ele sai mais barato do que comprar zíper por unidade e facilita na hora da produção da peça. Um cursor também. O cursor a gente sempre tem que comprar na mesma medida do zíper. Esse zíper é o número 5, o cursor número 5. Vamos para passo a passo. A manta R2, ela vem com uma colinha, uma camadinha de cola bem fininha dos dois lados. Então, você só precisa posicionar o seu tecido em cima da tábua de passar, passar um ferro e ela vai dar uma coladinha na manta. Ela não fica 100% colado, o tecido não fica totalmente fixo. Quando eu faço uma peça maior, que eu quero que fique mais certinho, que não saia do lugar, eu uso a cola spray. Tem da Tec Bond, eu uso essa daqui que eu compro na Shopee, ela é bem baratinha e funciona super bem, não mancha o tecido, é própria para isso. Eu já colei meu tecido aqui na minha manta e fiz umas marcações, acredito que dá para ver aqui, ó, que eu vou fazer um matelacê. Depois que eu colei o tecido na manta, eu fiz a marcação do matelacê. E agora eu vou para a máquina costurar. Lembrando que para esse matelacê eu estou usando uma caneta que se chama Fantasminha. A gente marca e ela apaga com ferro, tá? Eu fiz aqui uma marcação a cada 3 centímetros e fiz os riscos. E agora eu estou passando a costura por cima dessa marcação. Quando eu terminar, eu vou lá no ferro, passo e tiro a marca da caneta.
Agora que terminei de costurar, eu vou refilar, vou limpar toda essa borda de manta, tirar o excesso. E vou lá no ferro tirar a marcação da caneta, para continuar com a produção da peça. Essa refilada, agora é só passar. Até ela ser pronto, peça passada. Agora nós vamos pregar o zíper. A gente vai abrir aqui, só puxar. Esse aqui é o lado direito, ó, tá pra cima os dentinhos. Nós vamos botar esses dentinho com a parte de cima do tecido, ó, o dentinho aqui em cima do tecido, lado avesso do zíper pra cima. Vamos alfinetar. Para quem já tiver mais habilidade, não precisa alfinetar, mas para quem não tem, alfineta aqui na posição, ó. Tá? Só alfinetar aqui na posição. Eu já gosto de alfinetar dos dois lados, do outro lado a mesma coisa. Vou virar aqui, ó, a partezinha reta aqui, ó, junto com o tecido aqui, ó, tá vendo? O dentinho pra baixo e só alfinetar. Deixa sobrando um pedaço de fecho para cada lado e coloca o alfinete. Eu gosto desse alfinetinho de cabeça de vidro, porque às vezes eu deixo com alfinete mesmo, vou lá no ferro, não tem problema. Ele é um pouquinho mais caro, mas ele é bem fininho. Agora a gente vai passar uma costurinha de segurança aqui, para esse fecho não sair do lugar. Do outro lado, a mesma coisa. Fecho colocado aqui, tá vendo? Tá preso. Agora, nós vamos colocar o forro. Eu marquei aqui, ó, 1 centímetro, que essa aqui é a parte que eu vou fazer a costura depois embaixo, para fechar esse forro. Mas depois eu explico. Ó, você vai botar o forro aqui bem certinho, com a peça principal. Alfineta. Pra nada sair do lugar, fica tudo direitinho. E vai repetir esse passo a passo do outro lado também. Só colocar aqui. E agora a gente vai vir com uma costurinha bem rente aqui, ó. Bem agarradinha aqui no dentinho. A gente vai encostar o calcador.
e fazer essa costura bem pertinho aqui, ó. Bem no cantinho, né? Agora lá do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Agora que o zíper está costurado dos dois lados da peça, a gente vai virar aqui. Eu passo a unha assim mesmo, você pode ir lá no ferro passar, se o forro ficar bem certinho. E aí você vai virar aqui, ó. A sua peça tá aqui, você vai virar essa parte da costura aqui, ó, pra baixo aqui, ó, junto com o forro, tá vendo? Vai virar pra cá, ó, pra baixo. E vai fazer isso aqui, esticando bem direitinho, pro seu forro ficar bem presinho aqui embaixo, ó. E aí, você viu que tá tudo certinho, tudo retinho, você pode alfinetar aqui. Eu gosto de alfinetar aqui embaixo, ó. Porque a gente vem com a máquina e não bate no alfinete, não tem problema. E a peça já tá presa aqui, ó, no alfinete. A peça já vai estar presa aqui, não vai sair do lugar. Né? Bota o alfinete aqui, ó. E tá bem esticadinho aqui embaixo. Agora a gente vai fazer uma costura de pesponto. Essa costura é para prender o forro aqui no lugar, para quando a gente for abrir e fechar o zíper, o cursor não agarrar no tecido. A gente bota aqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver, o calcador bem na pontinha aqui, ó, do tecido. Ó, o calcador tá bem aqui, ó, bem rente com o tecido. E aqui com o calcador bem rente aqui, a gente vai costurando até lá no final, tá bom? Com retrocesso no começo e no fim. Ó, a costura ficou bem retinha, bem retinha. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Agora vamos tirar os alfinetes para não esquecer, não se machucar. Fazendo mais uma revisão, mais uma limpezinha aqui na peça, para as linhas não ficarem atrapalhando. E é isso. Forro já no lugar. Agora, nós vamos colocar o cursor. Para colocar o cursor, não tem segredo. Na verdade, a gente se acostuma a colocar. Tem dia que vai muito fácil, tem dia que é uma dificuldade. Então, assim, você vai botar a sua peça bem... Deixa eu botar aqui para você. Ó, bem retinha aqui, tá vendo? Tá bem retinho. E vai encaixar o cursor. Eu costumo deixar um lado maior do que o outro. E quando eu vejo que já tá pertinho aqui, encaixo do outro lado. Vamos ver se vai dar certo. Entrou certinho, bem retinho, tá vendo?
Só puxar, sair do outro lado. E aí você pensa, que loucura, agora tem que ter esse trabalho de novo, sim, porque aí você vai trabalhar com a peça fechada e vai facilitar na hora de fazer as costuras laterais. Então é só fazer tudo de novo. Vou colocar aqui, agora que tá chegando aqui perto, a gente já encaixa do lado, ver se tá bem retinho, para não entrar torto, ó, ficou bem retinho. E a gente leva aqui até o meio da peça. O fecho tá colocado. Agora a gente vai virar essa peça pro lado do avesso, pra gente fazer a finalização, que falta bem pouquinho. Bom. Olha como já tá bonitinho, tá vendo? Agora aqui, ó, a gente vai costurar naquela marcação que eu fiz, ó, de 1 centímetro. Eu vou trazer uma costura até aqui, um pedacinho. Vou deixar uns 4 dedinhos aqui no meio, 4 ou 5 dedinhos assim no meio, e costurar o restante. Já volto. Já costurei aqui, deixei uma abertura aqui no meio para desvirar a peça depois. Agora nós vamos achar o meio da peça aqui embaixo, ó. Você vai juntar o zíper aqui, ó, no meio dele e vai vir aqui. Aí você já tem aqui o meio da peça. Você vem com a tesourinha e dá um piquezinho. É só um corte pequititinho, vai fazer um Vzinho aqui, ó. E você vai marcar o meio da sua peça. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Marcou, vem com a tesoura e dá um pique bem pequititinho. Eu gosto de fazer o estojo nesse formato aqui. Numa outra aula eu vou ensinar a fazer um outro formato de fechamento. Esse formato a gente vai passar uma costura aqui nessa lateral, juntar o meio aqui do pique com o meio aqui do zíper. A gente bota pode ser uma presilha, pode ser um alfinete, o que você achar mais fácil, se você tiver aí. Eu vou botar uma presilha. Do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Marcou o meio com o meio do zíper. Bota uma presilha. E vamos fazer uma costura reta. Aqui eu abri um forro junto com a parte principal. Ó, tá tudo preso juntinho, tá vendo? A gente vai passar uma costura aqui na lateral, de um lado e do outro. Tá tudo certinho, tudo alinhadinho. Agora a gente vem aqui e passa uma costurinha. No começo eu esqueci de falar, de 2 pedacinhos, de 4 por 6, 7 aproximadamente, pra gente fazer um puxadorzinho. Para facilitar na hora de abrir o zíper, a gente ter um apoio. Só dobrar no meio. Depois que dobrou no meio, a gente dobra a metade até esse meio. E do outro lado a mesma coisa, a metade até esse meio. Bem simples, um pedacinho de viés que a gente tá fazendo. Ó, marcado o meio, depois do meio a gente dobra aqui pro meio, no meio, fechou. Ó, aqui a gente tem um viés. Vamos passar uma costurinha aqui na lateral. O máximo na pontinha que você conseguir.
rente. E aqui a gente vai dobrar no meio, que vai ser o apoio para puxar o zíper. A gente vai fazer isso da outra peça também. Já temos as duas pecinhas. Eu vou só prender aqui, porque fica mais fácil, para ela não ficar saindo do lugar, não ficar torta. Então eu vou prender aqui com uma costurinha. Nós vamos colocar essa pecinha aqui no meio, ó, entre o forro e o fecho aqui, ó. Desculpa, entre o forro não. Aqui, ó, em cima dos dentinhos aqui do fecho, aqui no meio. Ó, a parte da costura a gente deixa aqui pra fora. Ó, coloquei aqui no meio. Junto com o meu piquezinho aqui, ó. Junto com o pique, aqui no meio, certinho. E a gente vai prender com uma costurinha aqui quando a gente for fechar essa lateral. Agora que tá tudo no lugar, nós vamos fazer a caixinha de leite. A minha caixinha de leite aqui, eu vou fazer com 4 centímetros. 4 centímetros. Aqui você pode marcar com uma caneta normal, que vai ficar para dentro, não precisa usar a sua fantasminha e gastar ela nisso aqui. A gente vai cortar esse. Se você tiver uma tesoura com ponta fininha, você usa ela nesse momento, para não correr o risco de cortar fora. Eu gosto de cortar com essa daqui. Se você quiser, faz uma costurinha, dá um retrocesso para esse aqui não soltar, né? Porque a gente cortou. Então pode ser que essa costura fique soltando. Eu prefiro passar aqui uma costurinha. E é isso. Nós vamos agora abrir a nossa caixinha de leite. Você pode já refilar isso aqui, ó. Tirar esse excesso de zíper. Se você quiser, você pode vir com um isqueiro, queimar aqui a pontinha do zíper para dar uma selada, para ele não desmanchar. Já selei aqui o meu zíper, lembrando que isso vale para tecidos de poliéster, tá? Porque o poliéster ele tem tipo um plásticozinho, então ele sela e aí não deixa desfiar. O algodão não funciona.
Agora nós vamos fechar a caixinha de leite. Se você quiser, é mais fácil você marcar aqui, ó. Pode ser com a caneta mesmo. Aqui é o meio da peça, onde tá essa dobra aqui, ó. Você vem, marca aqui o meio da peça. Só para você saber que esse meio você tem que encontrar com essa costura aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá marcadinho aqui, você encontra com essa costura aqui no meio. E aí, você vai fechar a sua caixinha de leite. Pode ser com um prendedorzinho. Ajeita aqui a outra pontinha. Coloca um prendedor. Uma pontinha fechada. Agora você faz o mesmo processo nas outras pontinhas. Eu já volto para mostrar como é que vai ficar. Prendi os 4 lados da minha caixinha de leite. Aqui eu tô usando esse prendedor para mostrar para você. Se você não tiver esse aqui, não tem problema. Esse aqui, ó, em qualquer papelaria você encontra. E ele também tem a mesma função. Ele vai segurar sua pecinha no lugar igual a esse aqui. Tá bom? A gente vai fechar as 4 caixinhas. E depois nós vamos repetir esse processo com o forro. A gente vai fechar as 4 caixinhas do forro também, tá bom? Aqui eu prendi a caixinha de leite do tecido principal que eu já tinha costurado com o forro. Ó, agora, como eu já tinha prendido aqui, fica mais fácil agora da gente vir aqui e prender o forro. Você só consegue ver 2 aqui. Depois que a gente terminar esses 2, eu vou virar pro outro lado e vou mostrar a vocês como é que faz. Deixa eu fazer esse aqui. Ó, tá preso o forro com o tecido principal. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou prender aqui agora. Isso aqui vai dar um acabamento melhor na peça. Que o forro vai ficar preso junto com o tecido. Agora a gente vai virar aqui pro outro lado. E vamos prender essa parte aqui agora. Essas outras 2 caixinhas. A gente vai juntar o forro aqui. Aquela costurinha que eu dei aqui, às vezes atrapalha um pouquinho aqui no meio. Mas é só dar um piquezinho, que já tá resolvido. Mas aí com essa parte aqui já presa, te facilita para você vir e fazer a parte do forro agora. Que agora a gente só vai esticar aqui o forro, ó. E já tá pronto aqui com a parte principal. Bota a presilha. Do outro lado, a mesma coisa. Se a costura estiver te atrapalhando, você dá um piquezinho aqui na costura.
porque não vai soltar. Você vai costurar aqui por cima de novo, então não tem problema. Pronto, resolvido. A caixinha de leite bate certinho, ó, o tecido principal que eu já costurei. E agora a caixinha de leite do forno. E a abertura que a gente vai desvirar tá aqui, ó. A outra parte que a gente costurou tá aqui dentro. E agora a gente vai costurar essa parte aqui. Tudo preso. Agora a gente vai desvirar. Só que nessa abertura aqui, e a gente puxar a peça aqui pra cima, ó. Antes de eu desvirar ela completamente, vamos ver como é que tá aqui por dentro, pra ver se ficou tudo certinho. Ó, bonitinho. Costura toda bonitinha. Agora a gente vai desvirar a peça total. O estojinho tá pronto. Os puxadores, apoiador pro zíper. Eu fiz esse estojo com a caixinha de leite de 4 centímetros, para ele ficar mais compacto aqui e mais alto aqui. Se você quiser um estojo mais gordinho, você precisa diminuir a caixinha de leite. Você pode fazer com 3 centímetros. Ele vai ficar um pouquinho mais baixo, mas vai ficar mais larguinho assim. Agora é só você ir acertando a sua peça, porque ela ficou um tempo dobrada durante a produção. E tá pronto. Não ensinei a colocar etiqueta, porque eu sei que quem tá começando, não tem um ateliê, não vai ter uma etiqueta. Mas o ideal é que você sempre coloque a identificação na sua peça. Nesse caso aqui do estojo, o ideal seria eu ter colocado lá no começo, quando eu fiz uma telacê, uma etiquetinha aqui no meio, ou uma bandeirinha aqui do lado, quando eu coloquei esse puxadorzinho. Mas olha que bonitinho. E o acabamento aqui dentro também está perfeito. Aí essa costura aqui do fundo, a gente pode fechar ela na máquina, ou a gente pode vir aqui com uma agulha e uma linha e fazer um pontinho invisível, que é o que eu vou fazer. E depois eu mostro totalmente finalizado. Estojo finalizado. Acabamento interno concluído. Bom, é isso. Essa foi a primeira aula, nosso estojo escolar.
Você que quer fazer uma pecinha exclusiva para o seu filho, que ninguém vai ter outra igual na escola. E o mais legal de tudo, né? Feito por você mesmo. Simples, bonito e uma peça bem baratinha. Você só precisa de 30 centímetros de tecido e 30 centímetros de manta. Até a próxima aula.